a gente oferecer uma solução, tendo levado o assunto até ser pela Moreira. De fato, existia uma demanda pela segunda sonda, para poder... Não podia ser fácil, tá? Aí eu levei para eles essa situação, aí eles falaram para mim, ó, o problema é o seguinte, o tipo de sonda que ele está, né, que a gente está negociando com a EP, a gente não tem utilização na área internacional. É uma sonda mais barata. A sonda que a gente está construindo é uma sonda de última geração, e poucos estaleiros constroem, não sei o que lá, e ela vai custar aí pelo menos 3 vezes mais o que a Chain estaria fechando com a EP. Se eles tiverem capacidade técnica para operar e tiverem e comprovarem capacidade financeira para ser sócio do projeto, tudo bem, a gente pode trazer a Chain como sócio nesse negócio. Aí eu voltei para ele, falei, expliquei essa situação a ele, ele disse que ia conversar com o pessoal da Chain e me retornava. E aí ele me retornou animado, porque o pessoal da Chain gostou muito mais desse negócio, que era um negócio de um porte maior, não sei o que, para... E aí começaram as negociações, certo? Com a Chain. Foi uma negociação bastante complicada, porque a Chain teve dificuldade em demonstrar essa capacidade financeira, certo? E aí, depois de muito tempo de negociação, eles não conseguiram entrar como sócios, porque não conseguiram demonstrar capacidade financeira, e foi feito um negócio diferente, onde eles entrariam simplesmente como operadores, e eles teriam uma espécie de opção de compra ao final dos 10 anos, certo? Que foi um negócio que a Chain achou maravilhoso. Vamos dizer, foi construído o negócio, aquele terno à medida para a situação da Chain. E aí a coisa começou a andar, só que quando foi para ser aprovado, e ele me dizia, o Goulart, desde o primeiro momento, que essa situação com a Chain era para resolver uma dívida que o PT tinha com o Banco Chain da campanha de 2005, foi a campanha do... A primeira eleição foi 2002, depois... Não, 2002 e depois 2006. Em 2004, com o municipal, mas para o presidente foi isso. Em 2010. Não, então foi, eu acho que foi acho que foi, porque quando ele veio para mim, isso em 2000 e essa negociação com ele começou em 2007, já tinha, eu acho que talvez tenha sido a campanha de 2006, já tinha um tempinho que o negócio estava rodando, eu acho que foi, então ele dizia que era uma dívida da campanha que o PT tinha e que ele tinha entrado como avalista dessa dívida junto ao banco, inclusive dando uma fazenda dele como garantia, alguma coisa assim. Então o negócio... Qual era o valor dessa dívida? Quando ele me falou a dívida, eu não sei qual foi o valor de face, mas quando ele me falou, ele já falava em uma dívida em torno de 50 milhões, entre 50 e 60 milhões, era o que ele falava. E aí ele começou o negócio andou na área técnica. Quando chegou para ser aprovado na diretoria, foi levado, pelo que eu me lembro, 3 vezes para a diretoria. A primeira vez chegou lá, não foi aprovado. Aí o pessoal da área... Conselho de diretoria. Reunião de diretoria. Reunião de diretoria. Isso. Reunião de diretoria. Aí quando chegou lá, teve alguém que pediu vistas a documentação, porque tinha alguma coisa. Eu acho que o que estava
incomodando mais nessa história era o fato ao final de 10 anos, eles terem a opção de compra. Eu acho que era isso que estava incomodando mais nesse negócio. E aí o negócio acabou não sendo aprovado, ficou, que eles diziam, em pauta. Aí a pessoa, o técnico que estava levando isso para ser aprovado, me procurou, que era o Eduardo Musa, dizendo: Fernando, pô, disse que esse negócio estava tudo ok, não sei o que, o que é que está acontecendo? Chegou lá, o pessoal não aprovou, está em pauta. Eu disse: cara, eu vou procurar ver, porque me falaram que estava tudo acertado, que esse é um negócio de interesse do partido e que esse negócio ia passar tranquilamente. Aí eu liguei para o Goulart, marquei com ele, conversei com ele: Goulart, está com vocês? Não, fica tranquilo que eu vou resolver. Aí, depois de um tempo, ele falou: pode botar que está resolvido. Aí botaram de novo para ser aprovado. Chegou lá, não passou de novo, ficou em pauta de novo. Aí o cara me procurou e fez: pô, cara, 2 vezes, pô, é um negócio de interesse do partido e vocês estão, cara, eu não vou levar de novo, vai ficar ruim pra mim levar um negócio pela terceira vez. Calma, cara, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí chamei o Goulart, falei ao Goulart o que estava acontecendo. Eu disse: Goulart, cara, o Goulart fez agenda traz ele para conversar comigo. Aí eu levei o Eduardo Musa para conversar com o Goulart, teve uma reunião, ele, o Eduardo Musa, e ele falou: fique tranquilo que dessa vez vai ser aprovado, eu vou falar com as pessoas, não sei o que, para. E aí agora eu tenho uma dúvida se ele ainda chegou a falar na frente do Musa, que ficasse tranquilo que quem ia cuidar do assunto agora era o Barba, certo? Ou se foi depois que o Musa saiu, que eu continuei com ele, que ele me falou isso. Isso eu não tenho certeza. Eu sei que o Musa ficou convencido de que a coisa iria ser aprovada e ficou aguardando o sinal. E aí quando o Goulart me avisou: fala ele que pode botar de novo para ser aprovado. E aí foi colocado e realmente foi aprovado nessa terceira vez. Então, o Goulart falou para o senhor, então, que efetivamente o Barba Lula, né? O Lula teria entrado diretamente nessa questão para aprovação da contratação da operação da sonda pelo Achaí. No episódio da destituição do Nestor Cerveró, ele fala que já entramos também nisso, né, praticamente. Tem um detalhe nisso tudo aí também, que entre entre a saída do Nestor para a área, para a diretoria financeira, quando o Goulart começou a se movimentar nesse período que a gente conseguiu ficar segurando o Nestor na diretoria internacional, houve uma reunião com o Michel Temer em São Paulo, que quando uma das orientações, segundo o Goulart, ele recebeu do Lula, foi para procurar o Temer. O Goulart teria recebido orientação para procurar o Temer, para tentar ver se o Temer levava o Nestor como sendo um cara apoiado pelo PMDB. Inclusive o Nestor foi nessa reunião com o Temer em São Paulo. O Nestor esteve pessoalmente nessa reunião. E na época o Temer tinha falado que esse cargo, na verdade, estava prometido para o PMDB da Câmara, para a bancada de Minas Gerais. E que quem coordenava essa bancada, quem estava à frente disso, era o Fernando Diniz. Acho que o deputado, inclusive, já falecido.
e que ele não teria como interferir, o Temer. Na época o Temer era presidente do PMDB. E o melhor era tentar um contato com o Fernando Diniz para ver se conseguiria se resolver dessa forma. Foi tentado esse contato? Eu tive um contato que na verdade eu nem lembro o nome, com um advogado que se dizia representava os interesses do Fernando Diniz. Esse advogado na época veio conversar comigo, eu disse a ele, a história ele fez, a gente pode apoiar a permanência do Nestor, agora a gente quer um compromisso de R$1 milhão por mês para a bancada. Aí eu disse, a gente não tem como se comprometer com isso. A área internacional é uma área que não gera negócios todo dia, não sei o que, para a gente. O que o Nestor se compromete é, como ele fazia com outros partidos, o que ele gerar de negócios, ele trazer para o PMDB, que é apoiar ele, a permanência dele. Mas se comprometer com R$1 milhão por mês como um salário para vocês, isso não tem como se fazer. E aí acabou não se levando adiante essa conversa com eles por isso, que era uma dos... Que acabou na história saindo. Então, qual é o seu relacionamento com o Bulay? De onde... É um relacionamento de amizade. Eu acabei conhecendo o Bulay e a gente acabou ficando amigo e na verdade, a amizade maior realmente começou, a gente foi apresentado por um amigo comum. E aí, na verdade, a relação se estreitou quando surgiu essa história da Chain, que ele me procurou para ver se eu ajudava ele a resolver. E foi aí que eu acabei estreitando realmente, e acabei realmente ficando amigo do Bulay. Infelizmente, essas coisas todas aconteceram, mas... E quando ele procurou, ele procurou em nome do interesse do partido, de alguma pessoa específica? Ele disse que vai estar procurando você para resolver essa questão que ele mantém? Não, ali eu já conhecia ele. Quando ele veio conversar comigo, ele veio no sentido, eu tenho esse problema aqui no IP. Como você é uma pessoa bem relacionada na Petrobras, eu queria saber se você conhece alguém no IP. Você conhecia alguém do IP? Não. Aí que eu contei a história, que eu disse a ele que eu não conhecia ninguém do IP, não tinha relação com o pessoal do IP. Na área internacional. Que eu conhecia só o pessoal da área internacional e na área de abastecimento. E aí eu disse, como tinha essa segunda sonda que eu já sabia que estava essa demanda, foi que eu disse a ele que eu ia tentar conversar com o Moreira e com o Nestor para construir alguma coisa que pudesse encaixar, ajudar a resolver o problema da Chain. Quando você falou que ele procurou para resolver o problema do PT também, do empréstimo. Né? Foi esse. Ele disse em nome de quem que ele estava procurando? Não, ali ele falou em nome do partido. Ele falou em nome do partido, que era uma dívida de campanha e que ele dizendo que ele estava sendo pressionado pela Chain para resolver, porque ele era o avalista. Tá. Ele tinha dado como garantia uma fazenda e que ele ia acabar perdendo essa fazenda dele, se não fosse resolvido o problema. Nome de pessoas que ele falou, não vou falar com ele, vou falar com aquele, foi exatamente no momento da aprovação que começou a dar problema, que primeiro ele falou que ia conversar com o Gabriele, depois ele falou que o Baba ia cuidar pessoalmente do assunto, não sei o que, para que não houvesse. Foram essas pessoas que foram citadas. Muito bem. Algum outro fato que o senhor tenha esquecido, que a gente não tenha perguntado, que envolve essas pessoas que nós mencionamos? O único é a história do dinheiro que ele me pediu em 2012. A gente estava desenvolvendo um outro negócio que envolvia sondas também, na Sete Brasil, e em determinado momento ele me pediu para eu conseguir um adiantamento, porque esse negócio, eu tinha alguns negócios com o grupo do Ike, e esse negócio eram umas sondas que a gente estava tentando levar da Sete Brasil para ser construída no estaleiro do Ike. E aí ele me pediu para eu conseguir um adiantamento com o
pessoal do AIC a respeito em cima dessa comissão. O Mulai. Aí eu cheguei para ele e disse, Mulai, cara, eu não me sinto confortável de pedir adiantamento. É um negócio que não está fechado. Eu acho que isso enfraquece, inclusive, a minha relação com o grupo, não sei o quê. Pô, mas é que eu estou precisando, não sei o quê, eu estou sendo pressionado. Aí eu disse, mas precisando por quê? Está sendo pressionado, qual o motivo, não sei o quê. Aí ele veio me dizer que era porque ele tinha se comprometido em resolver um negócio de uma parcela de um imóvel de uma nora do presidente Lula. E que ele não estava conseguindo pagar essa parcela e está precisando desse dinheiro para isso. Aí eu disse, Mulai, pedir ao pessoal lá, eu não vou pedir. Mas eu vou, já que é uma coisa que você está dizendo que é importante para você e você está realmente dizendo que esse negócio das sondas vai sair, eu vou ver se eu consigo adiantar para você e você fica com essa dívida comigo. E aí depois eu voltei para ele e disse a ele que tinha conseguido com o dinheiro, não tinha conseguido os 3 milhões, tinha conseguido 2, só que ele estava querendo que fosse espécie. Eu disse, cara, eu não tenho como disponibilizar esse valor em espécie. Eu perguntei se ele tinha uma empresa de equipamentos que pudesse emitir uma nota, e aí ele disse que tinha uma empresa dele, a São Fernando, e aí eu tinha uma empresa que eu tinha prestado serviço. Aí eu disse, então eu vou conversar com o pessoal, sua empresa vai faturar contra eles pagam e depois a gente acerta lá na frente quando o negócio se concretizar. E aí foi feito isso. A São Fernando emitiu a nota, ele recebeu 1 milhão e pouco, e eu dei uma outra parte em espécie para ele. Não chegou a completar os 2 milhões. Deve ter chegado aí a alguma coisa em torno de 1 milhão e 700, 1 milhão e 500, 1 milhão e 700. Que época foi isso? 2012. 2012. Ele já não era mais presidente. Tá. E de que empresa para que empresa saiu a transferência bancária? Da Rastec para a São Fernando. Inclusive, eu acho que a gente já apresentou até nota fiscal, né? O número da nota fiscal, o valor, data da emissão, tudo isso. E tem também eu junto sempre Os anexos. eu junto no processo de colaboração dele. Inclusive, o Mulai já confirmou essa história toda, só que ele aí nega que tenha pedido em nome da Nora. Ele disse que ele me pediu porque na época ele estava passando por dificuldades financeiras, não sei o que, parará. Foi a versão que ele contou no depoimento dele. Qual era a Nora? Ele falou? Não falou o nome de Nora, não falou o nome de filho. Inclusive me perguntaram isso no meu termo de colaboração lá. Não me falou nem o nome da Nora, nem do filho, eu não sei qual era. Qual era a relação, já que o senhor era amigo acabou se tornando amigo do Mulai, né? Qual era a relação do Mulai com o Lula? Uma relação muito próxima. Uma relação realmente de amizade. Eu presenciei algumas vezes, eu estava conversando com o Mulai. O presidente Lula ligava para ele a qualquer hora, ele também ligava para o presidente, ligava para a casa do presidente, falava com a esposa do presidente. Ele é uma pessoa que realmente mostrava um grau de intimidade, um grau de amizade muito grande. E BNDES, você tem alguma uma informação para dar sobre os empréstimos do Mulai do BNDES? Certo. A única coisa que eu sei é que em determinado momento o Mulai passou uns apertos aí, porque ele tinha uma sociedade com o pessoal do Bertin, numa usina grande, uma usina São Fernando, acho que é o nome da usina. Inclusive considerada uma usina modelo na produção de álcool, queima do bagaço para geração de energia, não sei o que, essa coisa toda. E em determinado momento ele e o pessoal
o Grupo Bertin, resolveram se separar, desfazer a sociedade. E aí o Bulay ficou, um dos negócios que o Bulay ficou foi essa usina, certo? E assumiu o empréstimo que ele tinha tomado junto ao BNDES. Eles tinham tomado junto ao BNDES para fazer essa usina. E parece que ele teve algumas dificuldades aí para pagar esse empréstimo, para pagar esse financiamento. É isso que eu sei. Agora, as facilidades que ele tinha, se ele tinha no BNDES, isso aí. Ele falava sobre os negócios dos filhos do Lula, sobre a família do Lula, contigo? Falava da relação que ele tinha. Agora, se dos negócios que ele tinha com eles, isso nunca me falou. Nunca me falou só falava da relação extremamente próxima deles. E isso era nítido, assim, para quem convivia com o Bulay, percebia que realmente eles tinham uma relação muito próxima. O grau de intimidade que ele tinha quando ligava, tanto na época que o Lula era presidente para o Palácio, como depois que o Lula deixou de ser presidente, que ele ligava para o Instituto Lula, a forma como ele falava com as secretárias, com assessores, não sei o quê, via que era uma pessoa que tinha um trânsito livre. Vamos dizer assim. Nesse episódio da sonda, é possível que o Bulay tenha interferido em causa própria, não a pedido do Lula? Porque isso foi uma tese levantada lá atrás que foi usado o nome do Lula. Assim, você até pode utilizar o nome. Agora, em determinado momento, quando você chega para aprovar um negócio desse tamanho, que as pessoas de uma diretoria da Petrobras começam a ver assim, isso aqui eu acho que não está, como é que eu vou dizer assim, muito como é que não sei qual é, não é correto, não é o vamos dizer assim, está fugindo ao de praxe, ao padrão, certo? E diz, não, eu vou resolver, eu vou falar, e as coisas são resolvidas. Eu acho que se o Bulay chega para um diretor da Petrobras, ou se chega para um presidente da Petrobras como o Gabriel, e fala em nome, dizendo, porque esse ou aquele pediu, isso se é ele que fala, se realmente não é outra pessoa que liga e diz, não, é para fazer. Em determinado momento a coisa vai parar, porque ninguém vai levar um negócio desse valor adiante sem realmente saber que tem alguma coisa, algum poder grande por trás daquilo, querendo que aconteça. Essa é a minha visão. Eu posso estar equivocado, mas é o que eu... Só repetir. O fato é que o Bulay disse que o Lula iria resolver. É isso. O Barba. Que ia resolver a questão da sonda. Exatamente. A última vez, quando a gente teve com o Musa, que o Musa disse que não ia levar, porque estava ficando ruim para ele já levar um negócio várias vezes e não ser aprovado, daqui a pouco iam questionar por que ele estava fazendo tanta força para aquele negócio ir adiante. Ele disse, eu não vou. Aí ele fez, fique tranquilo, porque agora vai ser aprovado. Agora, é isso que eu não tenho certeza. Com certeza, se chamarem o Musa, porque o Musa é colaborador também, ele vai falar da reunião. Agora eu não lembro se o Musa estava presente quando ele falou do Baba ou se o Musa já havia saído. Tecnicamente, o que o Musa disse a respeito da sonda? Podia sair o negócio pela Chain, não podia sair pela Chain. Qual era o empecilho maior? Não, o negócio da Chain, o empecilho maior era, eu acho que essa história porque o negócio começou com uma Chain dizendo que ia ser sócia.
e que iria apresentar as garantias para poder assumir o risco financeiro do negócio. E ela acabou não conseguindo. E ela deixou de ser sócia, mas continuou como operadora, que ela ia ser sócia e operadora. Mas para ela ser operadora, ela tinha que ser sócia do negócio. Então, ela deixou de ser sócia, certo? Continuou como operadora e ainda conseguiu incluir uma cláusula que, depois de 10 anos, ela tinha a opção de compra do equipamento. Então, por isso que eu passava. Bom, o Goulart tinha algum outro negócio dentro da Petrobras ou foi só esse? Que eu conheça esse. Que eu conheço esse negócio. Nesse tempo todo que o senhor trabalhou dentro da Petrobras, fazendo essa prospecção, fazendo esse... era uma prática lá nas diretorias, para todos os contratos, para todos que o senhor participava, pagarem essas propinas? Eu te diria o seguinte: quando começou essa história da Operação Lava Jato, que o pessoal falava, isso aqui vai acabar, na diretoria de abastecimento, na diretoria de abastecimento. Eu sempre tive a visão de que se pegassem o fio da meada e começassem a puxar, o que eu vi na Petrobras é que assim, dificilmente um grande negócio aconteceria sem haver envolvimento político e envolvimento de funcionário. E até nos pequenos negócios da Petrobras de menor tamanho, o que eu comecei a ver nesse meu tempo de vivência de Petrobras é que isso se tornou uma coisa, como eu escutei tantas vezes essa palavra, endêmica. Era como se fosse já de praxe. Você sempre ficava esperando, em determinado momento, alguém te procurar e dizer, cara, seu negócio está indo muito bem, não sei o que, mas eu preciso que você me ajude, porque tal partido me apoia, porque isso, porque aquilo, não sei o que, para lá, para conseguir alguma vantagem. Essa é E, infelizmente, é o país que a gente vive e assim, até no meu depoimento lá na Câmara, na Comissão de Ética sobre o Eduardo Cunha, teve um determinado momento que eu fiquei até meio... mantive a calma para não me alterar, mas que eu disse, cara, brincadeira que eu escuto, né? Um deputado veio falar, porque os empresários é que acabam com esse país, não sei o que, para eu disse, cara, eu acho engraçado vocês falarem isso. Porque a corrupção começa aqui. Tudo começa aqui dentro da Câmara. Tudo começa no meio político. Porque a gente está fazendo negócios, daqui a pouco a gente é procurado ou por um político ou por alguém colocado no posto pelo político para dizer, cara, tá indo bem, não sei o que, mas a gente precisa que você contribua aqui. A gente precisa de tanto para a campanha. Então, começa lá. Porque nenhum empresário de livre e espontânea vontade vai chegar e dizer, eu vou ganhar 5 milhões, mas quero te dar 1 milhão aqui. Ninguém faz isso. Por que eu vou fazer isso? Eu quero dar dinheiro à toa? Isso não acontecia. As coisas começaram a acontecer e, como eu falo, eu acho que a coisa acabou se tornando uma coisa já habitual. Você já ficava esperando alguém te procurar. Essa é a verdade. Inclusive, eu passei uma situação que é aquela história, tem determinado momento você chega, inclusive eu relatei isso para o juiz Sérgio Moro, no dia que eu fui lá colocar a tornozeleira, que eu estava indo para casa, eu relatei para ele. Eu disse, cara, é muito difícil você ser empresário
Porque o juiz Sérgio Moro, ele tinha acho que 2 dias antes da minha saída, ele tinha dado uma sentença do pessoal da Mendes Júnior, e ele tinha falado que quem é acharcado não deve ficar, porque o pessoal dizia, o Sérgio Mendes, que ele foi acharcado, por isso que ele pagou. Ele falou que quem é acharcado não deve ficar às sombras, tem que denunciar. Eu tenho um fato de uma empresa que eu era sócio, certo? A gente foi acharcado por um funcionário da Petrobras, isso em 2010, a gente não queria mais ficar nessa história de ficar pagando propina. A gente foi, denunciou inclusive para o diretor Estrela, que era na área da IT. O diretor disse, a gente vai investigar. Se for verdade, vocês vão ficar bem. Agora, se for mentira, vocês vão pagar por isso também. Foi lá, foi investigado, foi comprovado, foi investigado pela Polícia Federal, foi comprovado, o funcionário foi demitido por justa causa. Quase 2 anos depois, a gente recebe uma notificação dizendo que a gente vai ser suspenso da Petrobras. A gente vai lá querendo saber o que estava acontecendo, porque a empresa da gente é uma empresa que tem um sistema de avaliação da Petrobras que eles chamam de BAT, que eles vai de 0 a 10. A gente era uma das empresas que tinha as maiores avaliações em qualidade e tudo. Aí a gente foi procurar para ver o que estava acontecendo. Não, aquele contrato que vocês deixaram lá atrás trouxe prejuízos para a Petrobras. Como trouxe prejuízo para a Petrobras? A gente estava sendo acharcado, a gente explicando porque a gente largou o contrato, não sei o que, foi tudo comprovado. Mas a gente não pode. Cara, assim, foi uma guerra a gente tentando mostrar o que tinha acontecido e acabou eu sendo suspenso 6 meses, perdi quase 12 milhões de reais em contratos, tive que demitir quase 500 pessoas nesses 6 meses, pais de família que precisavam daquele emprego. E aí você começa a se questionar, era melhor eu ter pago o que o cara me pediu ou passar por tudo isso? Essa é a situação. Então, realmente, espero que tudo isso que está acontecendo sirva para realmente mudar essa política empresarial que a gente vive. Porque essa é a situação que a gente vivia. Muito bem. Alguma coisa, doutor? Não. Mais alguma coisa que o senhor tenha para dizer? Em relação ao assunto que o senhor me perguntou, foi isso mesmo. Tá bom, encerramos o depoimento. Muito obrigado.